Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O pacote anticrime, elaborado pela equipe do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi a primeira proposta importante do governo Bolsonaro a chegar à Câmara. A proposta prevê uma série de alterações em peças como o Código Eleitoral, Penal e Processual Penal, e em leis como a Lei de Crimes Hediondos e a de Execução Penal. O objetivo é endurecer o combate à corrupção, aos crimes violentos e às organizações criminosas. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais, e Reginaldo Lopes, do PT, também de Minas. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estarmos aqui debatendo um assunto tão importante para o Brasil. Deputado Lafayette, começando pelo senhor, a Câmara decidiu instalar um grupo de trabalho para analisar durante 90 dias a proposta de lei antes do projeto prosseguir na tramitação, né? Qual a opinião do senhor? Foi acertado, porque nós recebemos esse pacote do Moro. O que convencionou chamar de pacote, na verdade, são 3 projetos de lei. Um que trata especificamente do Caixa 2 em campanha eleitoral, outro que trata especificamente da separação da jurisdição do que é justiça eleitoral e do que é justiça comum, que foi esse debate do Supremo. O ministro Moro traz isso para a legislação e pacifica isso. E um outro projeto de lei mais extenso, que é o que trata da criminalidade, propriamente dita, das organizações criminosas, crimes violentos. Ocorre que, paralelamente a esse trabalho do Moro, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo, e coordenou com uma equipe de juristas do CNJ também um projeto de lei visando atacar a criminalidade, os crimes violentos, as organizações criminosas. Então existem esses 2 diplomas, essas 2 propostas legislativas. Então o presidente da Câmara instituiu um grupo de trabalho com a finalidade de compatibilizar, de harmonizar essas 2 propostas e a partir dessa compatibilização, aí sim fazer um projeto de lei já harmonioso com todos esses temas devidamente debatidos e pacificados. Então acho que o presidente da Câmara agiu bem criando esse grupo de trabalho. Sua opinião, deputado Reginaldo Lopes? É a mesma. Até porque o projeto do Moro é péssimo. É muito mais do mesmo. Porque o centro do debate dele, e que ele justifica o projeto, ele fala do homicídio. Que o homicídio é a ponta final da violência. E está correto. É o mais grave. Né? Eu costumo dizer que a vida é um dom de Deus, ninguém tem o direito de tirá-la. Porém, ele propõe mais do mesmo, muito mais do mesmo. Ele propõe nada na alteração do modelo. O centro do problema no Brasil é que a justiça brasileira é patrimonialista. Ela não está nem aí para apurar as mortes do povo brasileiro. Por uma questão simples. Porque dos 60 mil pessoas que são mortas por ano, são negros, jovens e pobres. Então, como é que você reforça o modelo falido? Não há nenhuma proposta estruturante do ponto de vista do modelo da segurança pública. E sabe por que não enfrenta o modelo de segurança pública? Porque esta casa, a Câmara dos Deputados, tem um pacto, Lafayette, na minha opinião, de mediocridade. Porque que nós privatizamos, nós, deputados que não somos agentes de segurança pública, para os deputados que são das corporações. E essas corporações só defendem o interesse corporativo, lamentavelmente. Depois desta caminhada que eu estou aqui na Câmara dos Deputados, eu tenho que dizer, não enxerga um palmo à frente do umbigo, só defende os interesses das corporações. Sem mexer nos interesses das corporações, eu posso citá-los, por exemplo, o Brasil é um país do mundo que tem 2 meia-polícia. Enquanto ainda entregar para o delegado, ser proprietário do inquérito, não ter coragem nem de decretar que a perícia será independente e autônoma no Brasil, nós não vamos elucidar crime contra a vida. No mundo inteiro tem um gráfico, elucidou crimes contra a vida, cai a taxa de homicídios. Não elucida crime contra a vida, aumenta a taxa de homicídios. Então o Brasil não quer enfrentar o problema, e o ministro Sérgio Moro também não, está jogando fora a oportunidade, o Bolsonaro também, porque todos pertencem de alguma forma a uma dessas corporações. Porque no Brasil, gente, nós poderíamos instruir o juizado de instrução, por exemplo, que é muito mais correto. Mas não, nós temos que separar o que é papel da Polícia Militar e o que é papel da Polícia Civil. E a elucidação desses crimes é
de 3%. Então não adianta o argumento verbal do ministro Moro, que quer resolver o problema do homicídio e quer endurecer a pena para quem cometer crime de homicídio, sendo que só 3% são condenados. Então o que ele propõe é endurecer quem já está preso e aumentar, se der certo, o encarceramento em massa, que é outro problema, na minha opinião. Por que surgiram as organizações criminosas? Porque, de fato, a política de encarceramento, e 40% são presos provisórios, leva a construir as organizações. Surgiram dentro do sistema brasileiro 40 organizações criminosas, no mínimo, que hoje manda dentro do sistema prisional, ou seja, não, o Estado finge que manda, e agora começaram a coordenar de dentro da cadeia, fora da cadeia, os territórios do Brasil. Esse é o problema. Nós temos que ter outro modelo de encarceramento e outro modelo de segurança pública, na minha opinião. Eu, com o máximo respeito que tenho o deputado Reginaldo Lopes, discordo totalmente do que ele está falando. Eu falo assim com a experiência de quem foi secretário de Segurança Pública. Em parte, o que ele disse é verdade. Hoje existe um super encarceramento, mas as propostas trazidas pelo ministro Moro e também pelo ministro Alexandre de Moraes, e quando eu falo Alexandre de Moraes, é aquela equipe de juristas, né, que ele coordenou, elas tratam exatamente disso. Elas tentam sufocar as organizações criminosas. E aonde que você consegue sufocar as organizações criminosas? No bolso. Né? Ele traz todo um arcabouço jurídico em que você pode retirar das organizações criminosas o produto do crime, dinheiro, patrimônio, tudo que eles adquiriram. Isso é importantíssimo, é fundamental. Nós temos, eu vou contar aqui uma pequena experiência de quando eu era secretário de Segurança em Minas Gerais. Eu me lembro que, em determinado momento, estavam começando a aumentar a quantidade de crimes na região metropolitana. E aí nós reunimos os coronéis, os delegados, o Conselho Superior da Polícia Civil, e o que nós vamos fazer? Está crescendo a criminalidade. E pela experiência das polícias, falaram, olha, secretário, quando a gente consegue prender líderes de facções criminosas em regiões dominadas pelo crime, por algum momento diminui a criminalidade, a quantidade da criminalidade naquela região. Então o que nós precisamos é mapear quem são os principais líderes que nós conhecemos e que sabemos que estão soltos. E fizemos uma nova reunião uma semana depois, e cada um deles trazendo a relação por regiões, na região metropolitana de Belo Horizonte, quem eram os principais criminosos. E aí, discorrendo, eu estou criando aqui nomes aqui fictícios. Lá na região tal é o Zé Parafuso, estou inventando aqui um nome. Mas aí vinha lá o perfil do Zé Parafuso. Estuprador, criminoso, assaltou banco 5 vezes, 4 homicídios, preso 8 vezes. Isso é que estimulava a polícia. Porque ele prende o bandido, daí uma semana o bandido está solto. E bandido perigoso. Então, a proposta aqui, tanto do ministro Moro como do Alexandre de Moraes, ataca isso, que é o engravecimento das penas, dificultando a progressão de regime para crimes perigosos. E o ministro Alexandre de Moraes ainda ele trata de um assunto que o ministro Moro trata menos, que é de dividir o mundo jurídico, o mundo judicial, em o que é crimes graves, crimes violentos, crimes hediondos, daqueles crimes de menor potencial. E reservar a prisão, o encarceramento, para esses crimes violentos. Os crimes que não são violentos também são importantes, mas podem ser resolvidos através da restrição de direitos, de trabalhos para a comunidade, como é feito nos Estados Unidos e em muitos países. Os crimes de menor potencial ofensivo, eles têm que ter um tratamento diferenciado daqueles que é crime contra a vida, o sequestro, crime homicídio. Eles têm que ter um tratamento muito mais rigoroso. E aí sim, a justiça tem que se ocupar com muito mais gravidade desse do que desse. Então, desse aqui, vamos dar um tratamento célere, vamos fazer acordos, e é possível fazer de acordo com a proposta. O próprio Ministério Público pode propor esse tipo de acordo e a justiça poder andar de maneira mais célere com esses crimes violentos. É isso que propõe esses dois pacotes. Eu acho que o pacote do ministro é muito amplo e trata de uma dezena de leis. 15, eu acho. E todas elas, ao encontro do que deseja a sociedade, todas elas apertando a legislação, diminuindo o direito dos humanos. Vamos enrijecer. Por isso que eu disse o seguinte, eu concordo com a postura do presidente da Câmara. É preciso ter uma comissão de estudo, de trabalho, para posteriormente a gente fazer um substitutivo. O projeto do Moro é péssimo.
Eu acho que o estudo do Alexandre Moraes é um pouco melhor. Eu ia perguntar se o senhor considera que Sim, eles seriam tem igualmente muita ruins na opinião do senhor ou não? acho que mas tem outras questões que não foram enfrentadas. Por exemplo, tudo bem, então os crimes de maior potencial contra a vida. Hoje, a justiça brasileira não elucida crime contra a vida. Então, eu sou a favor de endurecer, senão parece que eu estou não defendendo o endurecimento. Sou a favor, mas é 3%, é 3%. E isso aí é verdade. Em segurança pública, isso aí é comprovado em todos os países. A efetividade da segurança pública, ela é proporcional ao investimento. Isso que o deputado Reginaldo está dizendo aqui, da elucidação dos crimes, você tem que ter quantidade de policiais bem remunerados, o equipamento, a inteligência bem articulada. Inclusive, o projeto também trata disso também, da escuta, tem a escuta telefônica e da intercepção de chamada inteligência. Não, mas o modelo também de polícia, então, na minha opinião, sim, de duas polícias. Eu quero dizer o seguinte, que de modo geral, isso a gente vê facilmente em todos os gráficos, em qualquer lugar. Havendo investimento, há mais segurança. Diminui porque o investimento, ele conduz a melhor inteligência, a melhor investigação, a melhor proteção. Isso tudo depende de investimento. Você tem que ter viatura, você tem que ter gasolina, você tem que ter equipamento, você tem que ter rádio, tem que ter comunicação, tem que ter inteligência. Isso tudo custa dinheiro. Então, de acordo com o aumento do investimento em segurança pública, você diminui a criminalidade. Quando você diminui o investimento em segurança pública, você aumenta a criminalidade. Isso é tranquilo e todo mundo sabe disso. E no projeto do Alexandre de Moraes, ele trata disso também, que é de um fundo específico para custear a segurança pública, que é necessário. Isso que você falou é verdade. O nosso modelo ele tem um funcionamento precário, na minha opinião, por falta de investimento. Havendo mais investimento, o modelo funciona. Não, mas acho que o modelo é falido. Para além do investimento, Einstein dizia, repetir modelos e esperar resultado diferente é o cúmulo do absurdo. Na minha opinião, o atual modelo é ineficaz. Não tem sentido o Brasil ter duas meia polícia. Se a gente jogar aí no Google, quem está nos assistindo, vai perceber que nos Estados Unidos tem 18 mil tipos de polícia. É o ciclo completo. Não tem sentido a polícia que estabelece uma relação comunitária não poder continuar a investigação. Ser transferido para uma polícia que não tem pouca credibilidade naquela comunidade. Portanto, ele não consegue, o Ministério Público não consegue, o juiz não consegue comprovar e, portanto, não são elucidados os crimes contra a vida no Brasil. A justiça brasileira tem uma tendência, e o Moro também, ser patrimonialista. As investigações, na maioria dos casos das polícias nos estados, é jogador de futebol, é artista, é isso, é que dá Ibope. Então não há um sentido de investigar a morte dos meninos mais pobres nas periferias. E outra coisa, o modelo, só para encerrar, o modelo também. Inteligência, acho que o Lafayette colocou muito bem. Usou inteligência, foi numa casa do vizinho do Bolsonaro, tinha 117 metralhadoras. Mas a polícia sobe na favela atirando e matando inocentes, tentando achar metralhadoras e drogas. As drogas estão em outros lugares, os traficantes estão em outros lugares. A gente vai fazer intervalo e volta para o senhor terminar seu raciocínio. Estamos conversando com os deputados Lafayette de Andrada, do PRB, e Reginaldo Lopes, do PT, os dois de Minas Gerais. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe dois deputados mineiros, Lafayette de Andrada, do PRB, e Reginaldo Lopes, do PT, para discutir o novo pacote anticrime em análise na Câmara. Voltando para o deputado Reginaldo, de onde a gente estava... O seu raciocínio, deputado. O deputado Lafayette falou de inteligência no último bloco, né? A proposta do Alexandre, mais do que a do Moro, do Alexandre de Moraes, desculpa, ministro do Supremo Tribunal Federal, ela trata quanto a organizações criminosas, né? Criação de varas especializadas, né? Permissão de acesso à troca de mensagem de seus integrantes. O Moro trata disso também. Aplicativos de mensagem, né? É isso aí, o Moro também trata. Não, só para inteligência... Não, vai lá. Eu só quero dividir o seguinte, que são dois capítulos, são dois assuntos que, embora estejam interligados, eles não se misturam tanto. Uma coisa é a questão policial, que é o que o deputado Reginaldo está falando aqui, que é ter polícia civil, polícia militar, polícia civil desaparelhada, polícia militar superaparelhada. E uma coisa é a ação policial, ação de investigação, ação de proteção. Outra coisa é a ação judicial. Nós temos no Brasil a justiça lenta, morosa, e isso incentiva o crime. A pessoa tem a absoluta certeza que não vai ser pego, que não vai ser punido, e faz o que me vontade. Vou contar aqui mais um exemplo também bastante breve. Eu era secretário de Segurança em Minas Gerais. Aí houve um simpósio, uma conferência em Chicago, eu estive lá. E lá, por alguma razão, nós fomos visitar lá o escritório da FBI.
E lá no FBI eles mostraram como é que funciona, muito interessante a visita, e eles mostraram algumas ações da FBI exitosas. E eu lembro que eu fixei muito num caso, dizendo o seguinte, que eles identificaram lá um cidadão que era um criminoso e que achavam que esse criminoso queria estourar uma bomba no shopping. Então eles colocaram um agente da FBI para ficar amigo do criminoso e os dois juntos bolaram a explosão do shopping. E o terrorista verdadeiro queria comprar uma maleta que era uma bomba relógio e que quem produzia isso era um país lá do leste. Aí o agente da FBI, fingindo que era criminoso também, falou, não, eu tenho acesso, eu vou conseguir isso aqui, vai custar $30 mil, estou inventando. Aí o terrorista arranjou o dinheiro, deu para o agente da FBI, e o FBI, então, forneceu a tal da maleta. Só que a maleta era falsa, ela não ia explodir, mas idêntica à verdadeira. E aí o agente da FBI, então, trouxe a maleta, consegui a maleta. Aí os dois juntos combinaram, assim, no domingo à noite, eles entraram no shopping, lá no duto de ventilação, armaram a bomba estourar, e nessa hora veio o FBI, a polícia, e prenderam os dois. Um era policial, lógico, e o terrorista foi preso. E aí isso aqui ficou muito gravado. O diretor da FBI falou o seguinte, esse terrorista está preso, 90 anos de cadeia. A bomba não explodiu, ninguém morreu, mas o cara é perigoso, nós sabemos que ele está 90 anos de cadeia, se você quiser lá, vai visitá-lo. Aqui no Brasil, é ao contrário, é absoluta sensação de impunidade. Os crimes são feitos e refeitos, é aquele exemplo que eu dei no início aqui, os bandidos são presos, depois são soltos, porque o nosso sistema de justiça está abarrotado. Essa aqui é a grande tragédia. Então, o que o Moro e também o Alexandre de Moraes procuram é sanear isso, é tornar a justiça mais efetiva. É o cidadão saber que a justiça funciona, que se alguém fizer uma coisa errada, vai preso. É isso que nós precisamos. Mas aí, qual que é a minha divergência, deputado Lafayette? Função desses dois que, na minha opinião, a persecução penal, o caminho penal no Brasil, ele está todo falido. Não é só na ponta do julgamento. Então, sem você mexer... modernizar, tenta fazer... Não, mas ele não enfrenta. Sabe por que o Moro não enfrenta e o Alexandre de Moraes não enfrenta? O Alexandre de Moraes participou da CPI. Eu convoquei, nós fizemos uma CPI de violência contra jovens, negros e pobres. Convoquei, republicanamente, os 4 secretários com maior índice de violência e os 4 com menor índice de violência nos estados. São Paulo estava entre os 4 com menor índice de violência. O Alexandre de Moraes participou. Ele, o Ministério Público, os defensores públicos, os juízes, os comandantes das polícias, os delegados gerais das polícias civis. Na verdade, todos eles, eu fiz uma pergunta, fazia uma pergunta para todos. Cada um defendia a sua corporação. Se você perguntar para o comandante-geral da Polícia Militar o que ele acha do ciclo completo, que é todas as polícias poderem investigar, melhor solução, é assim que vão resolver o problema da criminalidade no Brasil e vamos combater a impunidade. Mas se você perguntar para o diretor-geral da Polícia Civil o que acha do ciclo completo, ele vai dizer, isso é um absurdo. Cada um tem que fazer dentro da sua competência, porque é a exclusividade da investigação. Se você perguntar ao Ministério Público o que acha dos juizados de instrução, isso é uma vergonha, porque juiz que investiga não julga. Aí se você perguntar o juiz, ele fala, não, que bom que eu vou julgar, mas nós temos que passar por um segundo juiz, porque quem conduz a investigação não pode condenar. No final, ninguém está preocupado com o povo e nem com a política pública. Esse é o problema. O que eu tenho dito, Lafayette? Eu apresentei uma PEC, eu, assim, coletivamente, a comissão, nós que temos que desprivatizar o tema segurança pública. Enquanto o tema segurança pública não for de acesso como popular, de conhecimento popular, se as pessoas não dominar, não debater no seu bairro, no seu município, não fizer plano estratégico de segurança pública, nós vamos assistir o país ser o país que mais mata e o país da impunidade. Mas aí eu volto a insistir. São 2 assuntos diferentes. Uma coisa é a segurança em si, né? São as corporações policiais fazendo a segurança, e outra coisa é a situação judicial, o processo judicial. Mas faz parte do caminho penal. Não, os dois. Por que o promotor não consegue comprovar? Que o perito não consegue ter prova técnica e científica. Mas eu quero dizer o seguinte, uma multidão de presos que são presos todos os dias, a justiça não consegue dar vazão a isso. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos dar instrumentos para que a justiça ela seja eficiente, que ela seja eficaz, que ela julgue efetivamente. Porque senão não adianta. Acontece o exemplo que eu dei lá no início. A polícia prende, o cara é solto. Então, nós temos que dar instrumento para a justiça, para ela ser eficiente, para ela ser célere, e ela ter condições legalmente, ter um arcabouço jurídico que dê condições a ela de efetivamente enfrentar a criminalidade. Tem que dar para ela esse arcabouço. Então, aqui está propondo aumento de pena, está propondo poder, a perda de bens das facções criminosas,
qualquer pessoa que Nós já ande votamos, com inclusive, na qualquer lei coisa sobre drogas. que a gente, qualquer cidadão que esteja portando arma proibida, que seja preso, só pelo simples fato de estar portando arma proibida. Porque nós temos que dar essa possibilidade. Tem mais variáveis. A gente podia discutir aqui a lei sobre drogas, Não, sem tem uma enfrentar variável. a questão Não, da ele- lei sobre drogas, não resolve o ele problema do trata também. encarceramento, não Não, resolve ele o tá- problema ele tá tratando dos aqui presos de provisórios. 15 Depois nós leis. temos que assumir que as prisões Todas estaduais elas. estão falidas, E é nós uma deveríamos verdade. cuidar dos presídios federais. É uma que verdade, eles deviam- ele trata disso também Então, no tempo. assim- Eu digo, ele procura enfrentar. Deputado, se os senhores falam ao mesmo tempo, o pessoal lá de casa pode ficar um pouco confuso. É verdade. Eu digo o seguinte, nós precisamos, para poder enfrentar essas situações todas, e você mesmo falou que a gente tem que desprivatizar a legislação, então é a lei, não tem como, né? O Estado, ele funciona a partir da lei. Ou a gente aperfeiçoa a lei. Nós temos que lembrar que o Código Penal é 1940, o Código de Processo Penal é 1941. Então, assim, era uma outra realidade no país. Hoje a realidade é outra. Então, se a gente não modernizar, se a gente não der condições para as polícias funcionarem, se a gente não der condições para a justiça funcionar, nós não vamos modificar. E aí, aqui, eu acho que em boa hora, o ministro Moro, o ministro Alexandre de Moraes trouxeram aqui grandes contribuições aqui para o Brasil para melhorar, para aperfeiçoar. Vai terminar? Vai acabar? Não. Mas vamos aperfeiçoar o nosso sistema de segurança. Eu acho necessário. Deputado Reginaldo, voltando aqui à questão, existem diferenças entre essas propostas, né, do Alexandre de Moraes e do Sérgio Moro. Elas tratam, por exemplo, crimes hediondos de forma um pouco diferente, né? É só os dois projetos, né, eles têm uma zona de sombreamento, uma zona de contato. Que questão Então, quando eles falam bargain, né, de essas progressão, coisas. de pena, eles falam junto. Quando eles falam de progressão de regime, quando fala de interceptação de comunicação por internet, eles tratam juntos. Eles tratam um pouco desse acordo, né, esse acordo de não persecução criminal. O do Alexandre de Moraes é mais completo sobre isso, mas do Moro também trata. Então, assim, eles têm ações um pouco diferentes, embora haja em certo momento, eles têm um contato. Essa comissão vai fazer justamente isso. Vamos decotar, vamos compatibilizar, ver o que é melhor de um do que do outro, o que é igual, o que se aproveita. Vamos fazer um grande projeto. Eu acho que o momento é bom, a sociedade Qual que é a deseja minha isso. tese? A minha tese é o seguinte, nós não podemos perder essa oportunidade. Exatamente. Esse tema foi pautado pelo presidente da República. Lógico, de maneira populista, de fake é uma news, necessidade. mas foi debatido. A sociedade requer uma mudança Aqui no atribui como uma modelo das de segurança razões de eleição pública, que dele, quer ter mais inclusive, né? segurança. Agora, nós não podemos resolver isso fazendo demagogia, fazendo populismo, não combatendo os problemas pela raiz. Então, tem muitas questões simples que poderiam resolver muitos problemas. Evidente que sonegação, lavagem de dinheiro, ocultar patrimônio, tudo isso fortalece o crime organizado. Isso Né? eles estão tratando de maneira inclusive, bem profunda. eu esses entreguei temas. para o ministro Moro uma agenda que nós apresentamos coletivamente 8 emendas à Constituição depois da CPI. Eu morro de medo, porque tem um ditado popular que CPI vira pizza, aí eu peguei, fiz uma agenda e falei, Moro, eu quero te entregar com todo carinho. Porque, na minha opinião, nós temos que também fazer mudanças profundas, mudanças constitucionais no modelo. Porque senão a gente vai ter um modelo falido, nós vamos colocar mais do mesmo nesse modelo. Então, eu acho fundamental ter um modelo novo do caminho penal no Brasil, né, que eu tenho coragem de alterar. Mas a minha desconfiança é que a gente está preso aos interesses corporativos. E agora, maior ainda essa legislatura, porque essa legislatura tem mais... É legítimo que todas as corporações tenham representatividade aqui. Nós temos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, mas é importante que estas corporações compreendam que tem que melhorar a qualidade da política pública. Esse é o grande desafio. E eu tenho dúvida se nós vamos ser capazes, porque nós não vamos alterar a estrutura. Então, a minha avaliação é que a gente pode perder, mais uma vez, oportunidade, né, de fazer mudanças profundas que melhoram a vida das pessoas. Quando o presidente Rodrigo Maia ele criou essa comissão, ele justamente não quer perder essa oportunidade. Eu acho que é muito claro esse desejo da sociedade em que a gente efetivamente trate segurança pública, trate segurança judicial de maneira séria, como tem que ser tratada. Nós vimos nos últimos anos, infelizmente, né, crescer, assoberbar o direito dos humanos em detrimento do direito da sociedade. E a sociedade cansou disso. E eu acho que, em boa hora, chegam esses dois projetos, acho que temos que compatibilizá-los, temos que tratar com a necessária seriedade, mas que a sociedade deseja e quer isso do Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro tem que assumir o seu papel e, efetivamente, dar instrumentos para a justiça e também para as corporações de segurança a trabalharem.
trabalharem contra o bandido, trabalhar contra o criminoso e, sobretudo, contra as organizações criminosas. É esse o nosso papel, é dar esse apoio e nós vamos fazer isso. Nosso tempo acabou, mas depois, Reginaldo, para encerrar, esse colegiado, então, de 7 integrantes, inclusive, não precisa ficar circunscrito a essas duas propostas, Sim, não. né? Não, eles podem apresentar uma nova proposta legislativa. Eu espero que ocorra. Espero que vai para além dos dois projetos. Os dois projetos são muito amplos, tratam de vários assuntos e essa comissão vai tratar deles todos. Acho que temos a grande chance de fazer um bom substitutivo, um bom projeto que unifique a intenção desses dois grupos que trabalharam tanto Agora, com só o desejo da segurança brasileira. Nosso a gente tempo fazer um acabou outro agora. debate. Né? Acabou? Não, assim, acho que as organizações criminosas, infelizmente, nasceram de uma política equivocada de encarceramento em massa. Que sem enfrentar o tema drogas, separar claramente quem é traficante e quem é usuário, nós não vamos resolver o problema do encarceramento Isso é em massa. necessário. E é caro para o Estado brasileiro. Obrigado, é necessário e diminuir o direito dos humanos, que isso aí também tem sido caro para o Obrigado, Estado deputados. brasileiro. A gente continua em outro debate que, pelo jeito, a gente não Isso aqui vai conseguiu longe. esgotar esse tema. Muito bem. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.